Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tayane, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual no casamento. O que acontece no casamento, como saber se você está debaixo de uma batalha espiritual, o que fazer se você estiver passando por essa luta, por esse problema, saber se o seu problema é um problema espiritual ou não. Como Deus restaura o casamento, tá? Hoje a gente vai falar sobre esses assuntos aqui. E eu vou deixar o Espírito Santo fluir, porque o Espírito Santo é que sabe quem vai assistir esse vídeo no futuro, quem vai, de repente, clicar nesse vídeo. E ele é que sabe que as pessoas estão precisando. A gente faz a nossa parte, mas como nós somos seres limitados, a gente precisa confiar no agir do Espírito Santo. Então, gente, primeiro de tudo, a gente tem que entender que o foco do nosso inimigo, e nós temos um inimigo declarado, que é o diabo, é destruir a família. Um dos principais pilares que o inimigo ataca é a família. É claro que nós temos outros pilares que eu creio que são muito importantes, que são saúde e finanças. Mas a família, creio eu, que ele tenha um ódio, vamos dizer assim, especial, vindo do inferno mesmo, para destruir. E por que eu estou falando isso? Porque a família, ela é a base da sociedade, né? Deus deu uma ordem para o homem, quando ele criou o homem e a mulher. E está lá em Gênesis 1, 28. E eu vou ler com vocês. Olha só o que Deus disse. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Gente, essa passagem ela é muito profunda e ela tem muitas coisas importantes que a gente pode tirar de lição para a nossa vida. Mas eu queria focar em sede fecundos, multiplicai-vos, que isso é uma ordem e uma vontade do Senhor Deus pra gente. Enchei a terra, ou seja, enche a terra, tenham filhos, procriem, sejam felizes, falem de Jesus. Sujeitai a terra, né, dominar sobre a terra e dominar, enfim, sobre os animais e sobre as coisas, né? Nós, como seres humanos, nós temos uma unção de domínio e uma unção de governo, mas isso vai ficar para outro vídeo. Agora a gente vai focar aqui na família. Lembrando que, eu falando com vocês agora, o Espírito Santo falou isso comigo. Lembrando que essa unção que nós temos de domínio, de governo, está também sobre a nossa família. Então isso me lembra até Gideão, quando ele falou que era o menor da família, a família era o menor da tribo e era o menor de tudo, vamos dizer assim, né? E eu falando com vocês aqui, você vê como tem famílias que estão numa posição de governo, numa posição de liderança, e outras famílias que não têm influência em nada, não prosperam, as coisas não vão para frente, não são pessoas que exercem um domínio sobre algo, um governo sobre algo. Então a gente precisa entender que é de Deus sim a gente exercer domínio, a gente exercer governo, a nossa família ser uma família bem-sucedida, claro, de acordo com os preceitos do Senhor, não é o bem-sucedido do mundo, né? Que é o resultado a qualquer custo, não é assim que as coisas funcionam com Deus, mas é a gente criar também, proporcionar aos nossos descendentes uma unção ou um ambiente ou algo favorável para aquela pessoa prosperar e prosperar em Deus e não sem Ele, né? Mas vamos lá. A gente precisa entender também que pais saudáveis, pais emocionalmente saudáveis, pais que foram curados, que passaram pelo processo de cura de Deus, pai e mãe, eu digo aqui, eles geram ou eles criam ou eles replicam filhos emocionalmente saudáveis, filhos saudáveis. Então, quando os pais têm as emoções curadas, tanto as emoções, como a parte espiritual, como até o próprio físico, porque o físico ele também tem o seu lugar na vida do ser humano, eles vão passar isso para os seus filhos. Então, pessoas com hábitos saudáveis vão passar para os seus filhos hábitos saudáveis.
Então a gente já entendeu que o inimigo quer atacar a família. E outro ponto importante que Deus está falando aqui comigo é que o diabo ele não tem família, né? O diabo ele não constitui família. Até porque ele é um ser somente espiritual. Então ele tem inveja do ser humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós podemos constituir família, e ele não. Outro ponto importante, o ponto número 2. É importante que você analise os padrões que existem na sua família e na sua linhagem. Como assim? A gente está falando aqui de casamento. Vamos supor que eu esteja falando para a mulher, tá? Vou falando agora para a mulher. Você vai pegar e analisar a sua parentela, a sua família. Sua mãe separou? Seu pai, como está? Seus pais são casados, são separados, depois seu pai arrumou uma outra mulher, a sua mãe arrumou um outro homem, as suas tias são separadas, ou de repente, não, é a sua geração, você, seu irmão, sua prima, seu primo, sempre com esse problema, separa, volta, relacionamentos conturbados. A mesma coisa você vai fazer da parte do seu marido, você vai analisar como que está a linhagem dele. Por que a gente vai fazer isso? Porque você vai começar a analisar os padrões e detectar padrões. Se você vê que existe um padrão no casamento, por exemplo, pode desconfiar que tem ali uma maldição hereditária, uma maldição geracional. Então você vai analisar. Ah, não, eu detectei sim. Minha avó separou, minha mãe separou, meu irmão separou, minha irmã separou. Então você já vê que tem ali algo na família. Às vezes só as mulheres separam, às vezes são os homens, às vezes é uma determinada geração. Então a gente tem que analisar isso e você, como uma pessoa inteligente que você vai analisar esses padrões e ver se existe um padrão na sua família ou na família do seu marido, tá bom? Se você for homem que estiver assistindo esse vídeo, é o contrário, né? Você entendeu? Analisar a sua família também é a família da sua esposa. E aí aqui a gente vai identificar se existe algo geracional ou não. Se existir, você vai orar, cancelar, desfazer, renunciar, tá? Toda essa maldição hereditária e esse ciclo vai ser quebrado em você. Número 3 que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de espírito de encantamento. E isso existe muito, gente, muito. Vocês já ouviram aqueles casos assim? Ah, fulana era super bem casada com ciclano. Do nada, o homem resolveu que não queria mais ficar com a esposa e foi morar com a outra fulana lá. Vocês já viram esse caso? Então, esse caso aí é um caso muito provável de encantamento, de obra de feitiçaria. Então, cuidado se tem alguém, por exemplo, que fica levando bolinho para você o tempo todo, uma vizinha fica levando bolinho, fica levando docinho. Cuidado para você e para o seu marido, tá? Muita atenção, porque muitas vezes a felicidade, ela incomoda o outro, né? Às vezes as pessoas que são do bem, que estão preocupadas em viver a sua própria vida, elas não imaginam que possa existir esse tipo de maldade, mas isso existe. O fato, às vezes, de você existir, você está incomodando. Então, a gente está falando aqui das obras de encantamento, o feitiço, tá? Que é feito muitas vezes para separar o casal, para trazer discórdia, para trazer confusão, para trazer brigas nos lares. Então, cuidado com esse negócio da vizinha, colega do trabalho, enfim, cuidado com esse tipo de coisa, fica de olho. Esse negócio do homem ficar dando carona todo dia para colega de trabalho na volta para casa, ó. Não, tá? Vamos ter cuidado, vamos fechar as brechas, fechar os locais de acesso do inimigo. Outra coisa importante, gente, isso aqui é muito importante, tá? Cuidado com as brigas. Por que eu tô falando isso? Porque, primeiro que briga não é de Deus, tá? Se você é uma pessoa que briga demais, tá sempre em polêmica, tá sempre arrumando confusão, briga com o chefe, briga em casa, pessoa muito briguenta, muito cuidado com isso, tá? Porque isso vai levando a sua energia
aquela energia diária que a gente tem para poder produzir para o Senhor, para poder trabalhar, para poder seguir com a nossa vida, isso vai levar a nossa energia para o lugar errado. Isso vai canalizar a nossa energia, a nossa produtividade para um local errado. Então, briga, gente, não é de Deus. Se você é uma pessoa que briga demais, e aí é importante a gente fazer essa autoanálise, porque às vezes o problema está com a gente, às vezes o problema não está com o outro, a gente precisa fazer essa autoanálise. Identificar se o problema é a gente, porque às vezes o problema é a gente, o problema não é só o outro. Então, cuidado com brigas excessivas no casamento. Evite brigar. Tente sempre um caminho de conversa, um caminho de diálogo. Não seja uma pessoa difícil de lidar, porque às vezes tem gente que é muito difícil e isso acaba dificultando o relacionamento, né, o casamento, relacionamentos interpessoais também. Essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, né, ao longo da vida. Aprender a relevar certas coisas, gente. Tem coisa que não vale a pena. Sabe, escolha as suas batalhas, escolha as suas lutas. Tem coisa que realmente não vale a pena. Para você ser uma pessoa leve, feliz, para poder viver o propósito de Deus, às vezes você vai ter que relevar algumas coisas, não ser tão dura com as coisas. Eu era uma pessoa muito impulsiva, difícil de lidar. Com o tempo, Deus foi me mostrando, né, como às vezes o marido vai estar estressado, deu uma resposta grosseira. Não, sabe, às vezes não discute por aquilo, deixa passar, depois você conversa melhor, olha, não gostei da forma como você falou, e tal, e fala com jeito e a pessoa vai reconhecer. Às vezes a gente também age dessa forma, não é só o outro, e às vezes o outro também, né, tem que relevar algumas coisas, acontece, a gente vive num mundo conturbado, estressado. Quem mora em cidade grande aí sabe, é trânsito, é estresse, é trabalho, é cobrança, é muita coisa para fazer. Então vamos pegar leve também com as pessoas. Às vezes a gente é uma pessoa muito difícil e isso atrapalha o nosso relacionamento. Mas eu queria falar com vocês sobre o espírito de confusão, tá? Aí não é o jeito da pessoa, apesar do jeito da pessoa, presta atenção no que eu tô falando. Apesar do jeito da pessoa ou da personalidade da pessoa facilitar a margem, o acesso para esse espírito de confusão. E como age esse espírito de confusão? É um demônio enviado, intruso, que vem para causar discórdia. Então, são aquelas brigas que começam do nada. Então, brigas que começam do nada, gente, tipo, do nada. Tá lá, acordou todo mundo bem, foi tomar café, é sábado, é domingo, todo mundo lá, calmo, tranquilo. De repente surge um assunto nada com nada e começa uma briga em cima daquilo que não vai mudar a vida de ninguém, que não vai impactar nada na sua vida, e começa uma briga. Outro ponto do espírito de confusão é quando a briga ela escala muito rápido. Então, começou uma coisa pequena, de repente está numa coisa muito grande. Então, também influência de um espírito de confusão. Outro ponto, de repente, nem sabe mais por que começou a brigar. Não tem motivo, tá brigando, aí entra um assunto que não tem nada a ver com o outro. Aquilo ali não vai levar ninguém a lugar nenhum. É só um desgaste físico, um desgaste emocional e um desgaste espiritual. E aí uma coisa que eu queria falar com vocês sobre confusão. Gente, tá vendo que o negócio não está legal? O que você pode fazer? Primeiro, sair do ambiente. Tá vendo que tá brigando, o negócio não tá indo para lugar nenhum, começa a trocar ofensa, o negócio começa a escalar, você vê que não vai ficar legal, daqui a pouco vai começar uma discussão séria, um vai começar a xingar o outro, é aquelas coisas, né, que Deus não tá nisso. Gente, sai do ambiente, vai dar uma caminhada, vai levar o cachorro para passear, pega a criança, vai levar no parque, vai pro quintal, vai à praia, eu não sei, sai um pouco daquele ambiente se for em casa. Porque às vezes também esse espírito ele fica na casa, ele fica em casa. Então você precisa saber se essa atuação é fora de casa ou é dentro de casa. Você tem que começar a discernir isso também, tá? Só um parêntese aqui que eu esqueci de falar. Mas começou a confusão, sai, vai pro banheiro, começa a orar,
Em nome de Jesus, todo espírito de confusão sai da minha casa. Todo espírito de confusão sai daqui, no nome de Jesus. É uma ordem. Dê ordem. Pega um óleo ungido, se você tiver um óleo ungido, começa a ungir os lugares, começa a ungir a casa, tá? Primeiro você manda o demônio sair, depois você unge. Unge a mente, a mente do seu marido, as crianças, os animais, tá? Você pode ungir. Por quê? Porque isso é uma batalha espiritual. Então, nem sempre o diabo vai aparecer para você como ele é. Na verdade, ele não vai aparecer assim. É mais sutil. É por isso que você precisa ter discernimento espiritual para conseguir identificar o que está acontecendo ali. Porque às vezes é a atuação, sim, desse espírito de confusão. E aí, percebeu, orou, ungiu, vai dar uma caminhada, sai um pouco de casa, deixa essa energia, esse demônio, e a gente também fica alterado, deixa os nossos hormônios voltarem para o lugar, deixa, se você puder de repente sair e caminhar é melhor. Por quê? Porque vai dissipar essa energia, entendeu? Porque quando você está brigando, você está ali, você nem percebe o que está acontecendo. Já começou a sair do controle às vezes, você não consegue nem pensar direito mais. Então sai, vai para academia, dá uma caminhada, vai andar com o cachorro para esperar essa adrenalina baixar, entendeu? E aí depois conversa com mais calma ou conversa no dia seguinte. Mas a gente tem que ter sabedoria. Sabedoria. Para não deixar a briga escalar. Se de repente quem está assistindo esse vídeo é você às vezes não vai esperar que outra pessoa tenha esse controle, mas você precisa começar a desenvolver esse controle emocional também e esse discernimento de espírito para saber quando é um espírito que está atuando. E por que eu estou falando isso também? Porque o inimigo, ele é oportunista. Então, quando ele vê uma brecha, ele vai entrar. Se a discussão começar a escalar muito, ele vai falar, opa, uma brecha. Opa, um acesso. E ele vai tentar entrar ali naquela confusão, porque é o lugar dele, né? Outro ponto também que eu ia falar com vocês, cuidado com acessos. Então, cuidado com o tipo de programa que você assiste na sua casa. Cuidado se você assiste muita novela. Novela tem muita confusão, então atrai muito o espírito de confusão, tá? Cuidado com o tipo de filme, com o tipo de música que você coloca, tá? A música é adoração, a música vai influenciar no ambiente, música tem frequência, música tem falas, música tem batida. Então, muito cuidado com aquilo que você deixa entrar na sua casa. Seja uma pessoa seletiva, inteligente. Vamos lá, número 5, eu queria conversar com vocês. Gente, vamos aprender a focar no problema. Porque, às vezes, a gente está desviando o foco do problema. Então, vamos supor que... Por que o casal está brigando demais? Qual é o problema? O que está fazendo aquele casal, muitas vezes, brigar ou aquele casal se afastar? Vou dar um exemplo. É falta de dinheiro? Porque isso acontece muito. Falta de dinheiro traz muita confusão, porque as pessoas ficam irritadas, com medo de não pagar as contas, estressadas e uma série de coisas. Isso pode trazer confusão. A pessoa está irritada, aí vai um descontando o outro e aí começa uma confusão que o foco não é o casal, mas às vezes é um determinado problema. E aí tem que unir as forças para tentar resolver o problema. As orações vão ser direcionadas para aquele problema. Vocês vão insistir para resolver um problema. Vai fazer jejum, vai fazer oração, vai buscar o Senhor, vai tudo isso para resolver o problema. Foco no problema. A gente tem que ter maturidade, porque a gente tem que focar para resolver aquele problema. Não é ficar um brigando com o outro, quando na verdade às vezes o problema não é nem da mulher, nem do homem, é um outro problema. Então aprenda a identificar o problema, canalizar a sua energia para resolver o problema, as suas orações, as suas súplicas, as suas orações de guerra, tudo isso é importante, você vai focar no problema, tá? E a última coisa que eu queria falar é a importância da sabedoria. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria de forma deliberada a quem pede. Então a sabedoria está disponível para mim e para você. Só que a sabedoria não vai vir da televisão, não vai vir da Rede Treva, não vai vir do artista fulano de tal, não vai vir daí.
A sabedoria, ela vem de Deus, ela vem da palavra de Deus, ela vem da Bíblia, ela vem de Jesus Cristo. Então, se você está precisando de um conselho, se aconselhe com alguém que é de Deus. Não vai se aconselhar com alguém do mundo, porque a pessoa não entende o mundo espiritual, a pessoa não tem os mesmos valores que você. Então, por mais que ela esteja bem intencionada, às vezes ela realmente está, ela não vai dar um conselho que está de acordo com a palavra de Deus. E isso é muito importante, porque às vezes você aceita um conselho que vai contra a palavra, e aí você vai colher um dano por causa disso. Então, vamos ter sabedoria. Vou dar um exemplo aqui. Tudo aquilo que você não investe, morre. Então, se você não investe na sua saúde, o que você vai acontecer? Você vai ter pouca saúde. O dia que tiver um vírus, o dia que tiver uma bactéria, o dia que você precisar da sua imunidade boa, você não vai ter. Por quê? Porque você não se preocupa com a sua saúde. Você não investe na sua saúde. Você come qualquer coisa, você faz as coisas de qualquer jeito com a sua saúde, você não pratica uma atividade. Resumindo, você tem pouca saúde porque você não investe. A partir do momento que você começar a investir na sua saúde, com uma alimentação adequada, consumindo todos os grupos, né, dos alimentos, praticando atividade física, filtrando aquilo que você assiste, aquilo que você deixa entrar na sua casa, suplementando se for necessário, o que vai acontecer? Você vai ter mais saúde. E a gente, como filho de Deus, como uma pessoa que serve a Deus, principalmente para quem faz a obra do Senhor, nós precisamos ter uma boa saúde para não abrir brecha no mundo físico. A mesma coisa no casamento. Se você não investe no seu casamento, aquilo aos pouquinhos vai começando a morrer. Então é importante que você tire um dia para você estar com o seu marido, só vocês dois, sem coisa de filho, sem fazer conta, sem, sabe, essas preocupações do dia a dia. Uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, eu não sei como é que é a dinâmica da sua família, só você sabe, mas você tirar um dia para que vocês possam sair para jantar, ter um tempo para vocês dois, um tempo do casal, é o dia do casal. Um dia que vocês vão falar de vocês, dos planos que Deus tem para vocês, das promessas que o Senhor fez, vão falar de coisa boa, enfim, vão se conectar emocionalmente, vão se conectar fisicamente. É importante ter um dia para vocês poderem descansar, para vocês poderem relaxar, sem aquelas coisas do dia a dia, as crianças o tempo todo, e é cachorro, e é boleto, e é o trabalho, essa correria que a gente vive. Então, tenha sabedoria, invista também no seu casamento, invista no seu relacionamento, tenha um diálogo, converse, o que você gosta. Às vezes o outro não sabe o que você gosta. Se você não falar, a outra pessoa não vai saber, gente. A pessoa não é adivinho, não. A gente tem que aprender a falar o que você gosta de comer, o que você considera que é importante. Ah, não, eu gosto que o meu marido jante comigo. Eu gosto que ele me dê presente. Você tem que falar. E da mesma forma, ele também precisa falar, porque às vezes o homem não fala, né? Pensa, mas não fala. Então ele também tem que aprender a falar. E aí você pergunta o que você gosta, amor, o que você gosta de comer, qual programa você gosta de fazer, vamos fazer tal coisa? Para vocês terem um tempo para vocês. É importante o tempo do lazer, gente, é muito importante. Tanto é que a Bíblia fala, né, que Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Então descanso faz parte. E aí vocês se organizam de acordo com a sua dinâmica da família, o que é acessível para vocês. Talvez você fale, eu não consigo viajar sempre, não tem problema. Mas você prepara a noite do cinema, vai ser a noite do jantar tal. Eu não sei, gente. Você tem que ser criativo. Vamos ser criativos para a gente poder manter nosso relacionamento que Deus nos deu. Então, cabe a nós cultivar o nosso relacionamento, o casamento que o Senhor nos deu, porque o casamento é uma bênção. Casamento não é uma instituição falida, casamento foi o Senhor que planejou, o Senhor que pensou, tá? Gente, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, enviar o vídeo, né, para aquela amiga, para aquele amigo que está precisando aí de alguns conselhos sobre o relacionamento. Coloca aqui nos comentários, tá, o que você acha do vídeo, se você gosta de vídeo assim. Fique com Deus, muito obrigada e até a próxima!